Isso é o seu cérebro. Isso é a maconha. Isso é o que acontece quando você fuma maconha. Sim, essa propaganda existiu e ela é uma das várias propagandas sem pé nem cabeça que teve tanto lá na gringa quanto aqui no nosso Brasilzão. É meio irônico que o pessoal tenha se juntado para criar umas propagandas anti-droga e essas propagandas têm um cunho mais terror moral e social do que de fato explicar o que acontece com a pessoa que é a usuária, como o ambiente em torno dela se transforma, como a própria pessoa se transforma, com a dependência, a violência que ela pode gerar tanto nos outros quanto em si mesma, sem falar o mais óbvio, né, que é as overdoses, riscos de dependência quase que irreversível e outras coisas que a droga pode causar. Aliás, não só a droga, né, como tudo que gira em torno dela, né, o tráfico, as organizações que são geradas para fazer o repasse do bagulho e outras mil coisas que poderiam ser ditas sobre esse assunto, pois afinal nós sabemos que os entorpecentes já são debatidos há mil anos. Então, para dar uma peneirada, vamos voltar para as propagandas. E como eu estava dizendo, nosso país embarcou também nessa onda de fazer propagandas de qualidade duvidosa, nojenta, porca, ao invés de fazer uma propaganda mais. Já que é muito mais fácil tocar o terror na gurizada, né? E esperar que as pessoas sintam um terror natural daquilo que tu quer que as pessoas tenham medo, quase como se fosse a tua mãe dizendo pra ti não tomar leite com manga, do que de fato dar uma explicação mais técnica acerca do assunto, né? Algumas dessas propagandas, aliás, elas são ofensivas, elas são, nossa, fazendo algumas comparações do tipo comparar um viciado a um bebê e falar que ele não tem noção nenhuma do que da onde está se enfiando, afirmar categoricamente que a maioria das pessoas que consumiram drogas pela primeira vez foi aos 8 anos, que eu acho absurdo isso, de onde é que tirar esses dados, eles não mostram nem as fontes, sabe? E tudo bem, sabe? Tu quer fazer a tua propagandinha lá pra espalhar o teu medo moral? Beleza, vai lá, faz o que tu quiser. Só o ruim é quando tu começa a propagar informações que não condizem com a realidade. Aliás, o que mais me indigna no meio dessa situação toda é justamente as mídias. São os veículos midiáticos que, ao invés de fazer uma curadoria mais cuidadosa e assertiva acerca desse assunto, não. Prefere tomar uma decisão mais fácil, né? Que é simplesmente jogar informações escabrosas para chocar e para deixar as pessoas com medo. Mas a gente sabe, né, que acerca desses temas mais espinhosos, mais delicados, assim, a mídia televisiva nunca teve muito cuidado para tratar esses temas, né? Então não me surpreende que essas propagandas de antigamente tenham esse viés mais terrorístico, por assim dizer. Inclusive eu quero deixar algumas propagandas aqui só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, o quão horríveis elas são. É quase como se a propaganda estivesse chamando de burro, de tão escrota que ela é. Mas aí, cara, amiguinho e cara, amiguinha que tá aí do outro lado da tela, aí tu vai me perguntar, né? Pô, mas então essas propagandas anti-droga aí são tudo uma bosta. De fato são ruins, mas nem todas são ruins da mesma forma. As propagandas televisivas contra as drogas, por exemplo, eu diria que tá numa categoria ruins vulgares, por assim dizer. Que não se preocupa muito com chocar, não se preocupa muito com estar fora de tom em situações que claramente ela tá fora de tom e não se preocupa em informar o certo ou errado, ela só quer chocar. Mas tem um tipo de ruindade que ela chega a ser quase análoga à ruindade vulgar, que é a ruindade, vou chamar aqui de intelectual, com muitas aspas, aliás. E meu Deus do céu, meu. Parece que a ruindade intelectual, ela é quase como se fosse aquele ser humaninho
pedante que leu 3, 4 livros sobre drogas e agora tá. Eu acho que esse livro aqui está me agregando conhecimentos jamais vistos pela humanidade. E hoje, para exemplificar esse intelectualismo de botequim, está comigo aqui um outro dia. Uma HQ nacional que foi escrita por Felipe Fogosi. Peraí. Felipe Fogosi? Felipe Fogosi. Aonde que eu escutei esse nome antes? Mentira, eu não conheço esse nome de lugar nenhum. Mas, prepare-se, se segure na cadeira que eu vou falar agora é forte. Esse cara, Felipe Fogosi, talvez tu que seja mais, que conheça mais as coisas do que eu, vai estar pensando, nossa, é óbvio que é esse cara. Eu não sabia que era esse cara. Mas Felipe Fogosi, para você que não conhece, assim como eu, é um cara muito televisivo. E eu digo televisivo no sentido de ele fez novelas, gente. Ele fez novelas. E ele não fez uma novela que ninguém nunca viu. Por acaso você já viu Mutantes? Por acaso você já viu Malhação? Por acaso você já viu Corpo Dourado? Eu falei que esse cara era conhecido, né? E assim, longe de mim, longe de molar, querer falar que esse cara não sabe escrever. Mas, humildemente, digo que é difícil defender esse quadrinho. E vocês vão ver o porquê. Eu lembro a primeira vez que eu abri o quadrinho para ler, de fato, para começar a ler. Eu abri ele e a primeira página que me aparece é a da morte do 7º selo do Bergman. E aí assim que eu abro e eu olho para aquilo, eu fico... A minha primeira reação é pensar, nossa, esse quadrinho vai ser muito forte. Claro, né, tem aquela citaçãozinha do Deuteronômio, Tritonômio, sei lá, Deuteronômio, que é um versículo da Bíblia. É um versículo, não, é um livro da Bíblia, né? E eu fiquei meio assim, fiquei... Por quê, né? Por que tá ali? Né? Talvez seja um preconceito meu achar que por ter um versículo da Bíblia vai ser uma história cristã. Não, pode ser impressão minha. Pode ser também impressão minha que a editora Lion, que foi a editora que fez que publicou esse quadrinho, tenha na nota de rodapé uma frase dizendo que ela é a única editora brasileira 100% cristã. Talvez seja tipo né? Fato é que eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu já fiquei mas né, fui de peito aberto. Uma coisa que vocês não podem falar é que eu não tentei. Eu tentei, eu li ele e eu li a cada página. Não, vai ser bom. E aí beleza, né? Citação feita. E aí já começa a coragem. Já sai o louquinho aí do beco, todo molhado, todo tucanado. E aí a polícia ali, ó, no cangote do magrão. Aí eu pego e falo pro cara assim, ó, mirando a arma nele, ó. Tu para aí, guri. Tu para aí, senão eu vou te encher de pouco, porque tu tá ligado que aqui é a lei, tá ligado? E o guri ali, ó, correndo, ele não... Por algum motivo ele não botou fé que o cara ia atirar. E ele simplesmente saiu correndo assim, em vez de parar, né? E aí ele falou o seguinte, eu sou usuário. Só que assim, eu acho que ele devia ter ficado quieto, porque na hora que ele falou... No momento que ele falou que era usuário, ele levou só um tuf. Inclusive, eu acho que se ele não tivesse falado que era usuário, ele não teria tomado esse tiro. Mas também, né, por que não parou, né? Aí o PM deu um tirambaço no maluco. O maluco caiu duro no chão. E lá ele ficou distribuchado, esperando a ambulância, né? Snake, are you okay? Snake? Até uma hora em que ele levanta e começa um pozinho dourado flutuar pelo ar. Porque a morte é assim, né? Quando tu morre, tu se acorda num lugar cheio de poluição dourada. E aí começa toda uma historinha no hospital dele, lá entubado. E a mãe, ai meu Deus do céu, meu filhinho. Pô, era tão bom, né? Pena que
pena que foi cheirar maconha, né? Pena que foi usar os tóxicos. Aí não teve mais, né? E aí conversa vai, conversa vem, a gente descobre que o nome dele é Roberto, ou para os íntimos, simplesmente Beto. E é a partir do momento que ele conhece a morte deitado naquela cama que vão se desdobrar os eventos que, olha, tem uma característica quase odisseica, por assim dizer, porque, meu Deus do céu, são acontecimentos magnânimos que acontecem na vida desse cara. E é claro que por conta dele ter tomado um tiro, e antes dele ter tomado o tiro e ter falado que era usuário, leva-se a crer que esses eventos que vão ser contados ao decorrer da HQ vão ser momentos em que ele teve o contato com os tóxicos, né? Porque é assim que funciona, né? Quando a gente tá prestes a morrer, a gente lembra das coisas que a gente fez errado. E aí, beleza, né? Começa ali a Odisseia e a gente tem o nosso primeiro encontro deles tendo... Eu falo deles porque no primeiro momento em que ele tem um contato ali com a maldita erva, ele tá no terraço da escola, ele, o Pituca, que é um amigo dele, e a Mel, que é amigos, é um trio de amigos, né? E eles estão lá conversando, divagando sobre a vida, falando, Pô, acabou o ensino médio, né? Agora, pô, vamos ter que acabar a nossa amizade aqui. Nossa amizade é tão linda, né? E aí o Pituca fala, não, então pra selar essa amizade que é tão linda, vamos ter que pitar um baseadinho, né? E aí, para reforçar essa imagem do amigo maconheiro que o Beto tem, eles têm a capacidade de falar que o Pituca, além de estar acabando o ensino médio, ele quer ingressar filosofia, meu. Tipo assim, qual que é o próximo passo dele? Vender arte na praia? Vender colar com um coquinho de concha que acha na areia? Algumas páginas se passam, ele fala com a morte fala com ele, e a gente fica nesse vai e vem. Em alternância a isso, a gente também vai acompanhando o vício dele aumentando, ele vai experimentando coisas mais pesadas, porque é assim que funciona, né? Quando tu fuma maconha, tu experimenta coisas mais pesadas, porque a gente sabe que maconha é porta de entrada para outras drogas. A mãe dele descobre que ele tá usando drogas. Por ele, eu digo o Beto, né? O Roberto, que é um só íntimo dele. Nem quero ser íntimo dele. E aí, né? O que o Beto faz em resposta a isso? Se revolta. E aí, pra resumir a ópera, ele resolve morar com o Pituca. Aí ele chama a mãe dele de velha louca. Mas aí beleza, chegando ali no cafofo do Pituca, a gente descobre que ele mora num lugar muito sujo. Parece a Cracolândia aquele lugar. Mas sabe como é que é, né? O estilo meio hippie de ser, né? Aquele jeito meio largadão mesmo assim, meio desleixado classe A, sabe qual é que é, tá ligado? E é claro que na baia do Magrão sempre rola aquele fuminho de qualidade, né? E aí tá lá o Pituquinha, né? Pituquinha ali na manha, só botando pra carburar aquela tronca das árvores jamaicanas, quando bate na porta dele Betinho, né? Betinho. E aí Betinho já chega mandando a real, tá ligado? Já chega falando assim, ó. E aí, meu compadre, vou morar aqui, pode crer? Então fechou, é nóis. E aí o Pituca já manda, né? Pô, qual é que é, né? Chegar mais, porque irmão é irmão, filho da puta, né? Ou se de verdade a gente sabe quem é, né? E aí com toda aquela irmandade rolando no ar ali, quem é que chega? Melzinha chega ali, né? Inclusive chega putaça, né? Porque por algum motivo, não se sabe qual motivo, né? Os pais delas não deixam ela tirar uma branquinha, o que eu acho um absurdo. Ô pai, deixa eu tirar uma linhazinha só, meu. Qual é que é? Tá zoando a banca aí, meu. Aí tu zoa com a banca, né, bicho? E como ela sabe que o Pituca sempre tem, né? Então já junto o útil ao agradável, né? Pituca só cheira quando tem, mas como sempre tem. E aí beleza, né? Fica aqueles três malucos num ambiente que eu não recomendaria nem ao meu pior inimigo morar, nem passar um fim de semana no Airbnb pra caso não tenha dinheiro. É melhor ficar embaixo do bueiro do que ficar nesse lugar. Passa uns dias, passa umas semanas e eles ainda continuam lá, né? Até que Beto resolve sagazmente deixar os dois tranquileba numa nice e curtiu um cineminha. E aí, enquanto o Betinho tá fora, Pituca e Mel, ó, vrau,
chapando o coco até ele ficar mais frito que um ovo na frigideira, né? Até que a Mel começa a sentir uma bad. E aí eles resolvem, não, vamos dar um time então, né? E aí de um relax pra cá, de um relax pra lá, os dois começam aquela, né? Naquela pegação intensa. Só que Pituquinha quer ir longe, quer ir a mais, quer ir além de tudo. E a Mel não tá nessa vibe, ela tá meio tipo assim, tá meio fritada aqui, não sei se vai ser agora, não tô afim de me envolver a mais. E aí, lembrem que eles estavam fritos. E a Mel tinha dito pro Pituca, ó, não quero mais. Só que Pituca, já frustrado por não conseguir algo a mais além só dos beijinhos, resolve que não, vou deixar ela mais louca ainda pra ver se ela se libera mais. E aí ele tira uns comprimidos, não sei da onde, e aí a Mel decidida que não ia usar mais nada, olha pro Pituca e fala assim, pô, não, mas isso daí tu vai ter que me dar agora, né? E aí após isso, ela toma, e o que acontece em seguida? Ela tem uma overdose. E aí, meus amigos, aí chega um momento em que eu definitivamente, olha, foi difícil para mim ler essa parte, também por conta do que acontece, mas a forma que acontece é muito caricata, muito. Bom, eu vou deixar para falar sobre o que eu acho de tudo isso no final, mas eu só queria deixar de antemão claro assim que essa cena para mim é uma das mais horríveis, assim, tanto pelo que acontece quanto pela forma que acontece. Pituca vendo a Mel lá desacordada e sabendo que ela não vai ter como reagir, simplesmente, né? Não preciso nem falar o que acontece, porque quem já sabe. Aí, logicamente, depois que isso acontece, ela é internada numa clínica de reabilitação para dependentes químicos e, pelo que dá pra entender no quadrinho, ela fica um tempinho lá. Até o Beto vai visitar ela e, logicamente, ela fica muito feliz. Ela fala pra ele que foi a melhor coisa que aconteceu com ela, que essa clínica de reabilitação fez com que ela abrisse os olhos porque realmente importa na vida. E o quanto ela deixou de aproveitar as coisas por estar vivendo atrás da droga. E aí, o Beto, esse desgraçado, meu, o que ele faz? O que ele fala pra ela? Pô, que bom que você tá bem, né? Não, longe. Ele fala pra ela, meu, que isso que ela tá passando é uma lavagem cerebral, que o negócio é cheirar pó e ter uma pedra, já diria o DR. E aí eu sei que no fim ele dá uma desconversada, ela também não se preocupa muito em querer voltar ao assunto, e ambos começam a dar uma volta pra desbaratinar. E aí lá pelas tantas o Beto se declara pra ela, porque é óbvio, né, que tem que ter algum romance nesse tipo de história, e assim se forma o casal Beto e Mel. E aí, a partir disso, Beto resolve que vai largar as drogas por, segundo ele, pressão da Mel, senão ele nem ia parar de se drogar. E aí, decidido a parar, Beto chega no Pituca e fala assim: o Pituca, é o seguinte, bro, vou te mandar o papo na lata mesmo, porque aqui a gente não tem papo na língua não, tá ligado? Pegar essas fitas aí de tóxico. Parei. Andei, segui em frente, isso daí já é passado, bruxo. Futuro agora é Bitcoin. E aí Pituquinha fica como, né? Fica full das ideias. Pituquinha já chega mandando um... E aí, qual é que é, maluco? Qual é que é? Tu quer encrenca? E aquele lance lá, e aquela fita lá, como é que vai ficar? Tu vai pagar em Bitcoin, maluco? Porque teve uma vez na história que o Pituca lançou um prensadão mofado violentíssimo pro Beto. E aí o Beto teve uma overdose de maconha. Aliás, a primeira pessoa que consegue ter uma overdose de maconha, pra te ver o quão comédia é esse tal de Pituca, né? O cara teve um over e ainda quer cobrar o cara, né? Fato é
é que o Beto se encontra sem saída nessa situação de merda que ele se encontra e resolve fazer as paradas com o Pituca, né? Fita essa, inclusive, que dá muito errado, como a gente viu no começo do quadrinho, mas a gente não viu os momentos antes, né, no quadrinho. Mas basicamente o Pituca deu uma arma pro Beto, e aí o Beto ficou de ficar ali de segurança enquanto ele fazia as piras, né? O cara ia ficar só na contenção. E aí chegou um magrão ali, papo vai, papo vem, Betinho ficou nervoso com a movimentação ali estranha. Resumindo, Betinho deu um tiro na perna do magrão e saiu vazado, e o resto a gente sabe o que acontece porque a gente leu as primeiras páginas do quadrinho. O policial dá um tiro no magrão, ele fica lá estirado no chão e é game over. Só que Mort fala pro Betinho: tá vendo todas essas coisas que aconteceu? Tu tá vendo? Isso são coisas que teriam acontecido se tu tivesse seguido a vida de maconheiro. Ou seja, tudo que aconteceu até agora foi um grande e se. Exato! Deus Ex Machina na tua cara, meu. Mas aí tu se pergunta, né? Tá, mas em que momento que acontece esse Deus Ex Machina? No momento em que ele tem aquela overdose de prensadão. Deus fala pra ele: nesse momento, tá tudo acontecendo aqui, ó, na tua cabeça. E a hora que tu se acordar, tu pode ter uma escolha entre parar ou continuar. E aí Betão, nosso grande Betão, né, levanta da overdose, chega no Pituca e fala assim, ó, truco. E aí o Pituca fala retruco. Só que o Betão, ele tinha um espadão, né, e o Pituca tinha só um 4 de ouros. E aí não deu pra ele, né, aí ele pegou e ó, saiu andando. E o Pituca, como é que ele ficou? Ele ficou falando sozinho, porque não deu nem tempo do cara falar assim pro cara, vai, né? Porque ele já tinha só saído da porta fora. Já foi porta fora, mano. E o Pituca ficou como? Falando sozinho, que nem um vilão de novela. E assim acaba um outro dia. E após ter dito tudo isso, o que podemos dizer sobre um quadrinho que tenta muito fazer uma crítica, mas acaba virando uma piada? Bom, eu particularmente queria muito ter gostado desse quadrinho. Afinal, eu acho muito difícil alguém ler ou começar a ler algo esperando que seja uma desgraça, né? Eu lembro que eu achei ele aqui num quadrinho da minha cidade e aí eu fiquei muito impressionado também forcei, mas eu fiquei muito instigado pela capa. A capa parecia algo muito sério e de fato ele tenta ser, né? Só que assim como as propagandas lá dos anos 90/2000, a história aqui ela é contada de uma maneira muito cínica, sabe? Ela é contada de uma maneira muito caricata. Ouso dizer, inclusive, que se esse quadrinho tivesse num debate, ele usaria só 2 argumentos: ad hominem e falsa causa. Por que? Me explico. Ficou bem claro que nesse quadrinho eles tentaram fazer uma visão bem maniqueísta do que é a juventude quando se envolve com drogas, não é mesmo? Aquele Pituca ele é um mal encarnado. Única e exclusivamente porque ele usa drogas. Eu não tô dizendo aqui que não existe esse tipo de pessoa, não existe esse tipo de relações, não. Eu também não tô dizendo que uma pessoa que não usa maconha não possa usar cocaína e vice-versa. O que eu tô dizendo aqui é que eu acho muito escrachado, sabe? A pessoa que influencia os outros a se drogar, seja de humanas, ela queira fazer filosofia, ela queira, sei lá, estudar Marx, porque ele fala que gosta de Marx, sabe? É algo bobo, sabe? É uma piada que eu faria pra algum amigo meu se eu estivesse falando pra ele, me diz uma pessoa aí que use drogas, um filósofo que vende arte na praia, sabe? Tipo, é muito fácil. Se colocar alguma boa vontade, a gente consegue ver algo do tipo, mas é um jovem que tinha um futuro tão bom e brilhante pela frente, mas foi corrompido pelas garras das drogas e da sociedade que o corrompe. Só que, sinceramente, depois daquela cena que mostra ele, né, fazendo coisas
no mínimo desagradáveis com a Mel, fica bem difícil defender não só o personagem, mas toda a criação em torno dele. Porque assim como o Pituca, Mel, Betão, todos os personagens são de extremo maniqueísmo. É tudo muito preto no branco, é tudo muito chapado, não tem uma nuance, não tem uma complexidade nos personagens, sabe? Eu não tô dizendo que daria pra fazer algo super elaborado devido ao número de páginas que tem o quadrinho, mas, por exemplo, o último vídeo que eu falei sobre que foi Pogando, tem algumas páginas a mais que um outro dia, e a profundidade que ele tem é 1000 vezes mais do que a gente consegue encontrar aqui. O que é uma pena, porque é que nem eu tinha dito, né? Eu coloquei fé, eu tentei muito ignorar essas red flags que eu encontrei no caminho durante a minha leitura com esse quadrinho. Então, numa conclusão, no frigir dos ovos, o bonzinho é o bonzinho, a mocinha é a mocinha, o vilão é o vilão, e a história que se propôs a ser uma crítica, no fim acabou virando uma novela das 9. Oi, meu nome é Luiz e volta e meia eu apareço aqui para falar sobre alguma coisa que eu li ou vi, e hoje eu falei sobre Um Outro Dia. Você já leu essa HQ? Sabia que ela existia? Você sabia que nesse projeto uma das pessoas envolvidas foi também um soldado que que protegia mutantes? E fala aí nos comentários o que tu achou desse quadrinho. Não iria atrás, comprei num sebo, numa estante virtual. Esse infelizmente eu não posso recomendar, mas se porventura você for uma pessoa que quer se aventurar, quer procurar alguma coisa, pô, eu quero me desafiar, eu quero me torturar. Pega esse quadrinho, lê, tu vai de uma forma muito estranha se divertir. E se tu tem alguma coisa a agregar, a apontar, ou só quer falar mesmo, bota aí nos comentários. Se tu gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal também, que me ajuda bastante. Enfim, era isso e por hoje é só. Eu vejo vocês, ou melhor, vocês me veem na semana que vem. Um abraço e até mais.